Pronto. A partir desse momento, nós estamos gravando a nossa aula. Eu solicito a todos que coloquem seu nome e série no chat para que seja computada a presença. Até o presente momento, nós estamos com 47 alunos presentes. Uma boa quantidade comparado com alguns dias aí. Mas ainda é pouco, sendo que nós temos quatro segundo ano, com a média aí de 30 alunos, teríamos que ter 120, nós não temos nem metade dos alunos participando. Entendemos a particularidade de cada um, sabemos que alguns não têm acesso à internet, alguns alunos estão aqui na escola para fazer a aula, tudo isso a gente compreende, gente. O que nós não compreendemos é alunos que tentam fazer a gente de besta, fazendo pesquisa na internet. Eu iniciei a aula com vocês, só um minutinho. A minha querida Regina trazendo café para a professora ali aqui. Ó. Quem tem amigo, dizia minha mãe que quem tem amigo não morre pagão. Eu recebi aqui um cafezinho para me manter acordado. Estou só retomando. O que nós, professores, não compreendemos é alunos que acham que o caminho mais fácil é um bom caminho. Então, eu recebi 63 formulários. De 63 formulários, até onde eu contei, que eu não contei todos, 20 alunos zeraram. Então, vocês percebem, ou zeraram ou tiraram, ou acertaram uma questão só. Eu fiz propositalmente. Eu peguei questões prontas do Enem. E eu só troquei algumas respostas, só para vocês perceberem a gravidade. Eu não mudei nem a pergunta, eu usei a mesma pergunta e mudei as questões, as alternativas. A partir da próxima aula, eu vou elaborar minhas próprias perguntas, ou vou pegar algumas prontas do Enem e fazer algumas alterações. Mas nesse dia, eu falei, só vou mostrar para eles o quanto o esperto, aqueles que pensam que é esperto, descobrem que são bobos. Aí eu coloquei a pergunta igual, só a alternativa era A, virou C, a alternativa era C, virou E, e assim sucessivamente. Eu dei uma embaralhada. E o que eu descobri? Boa parte dos alunos zeraram. Simplesmente foram lá, alternativa C, não leram, clicaram. E aí eu peço o meu lamento a vocês e deixo registrado aqui o meu protesto. O quanto nos deixa triste saber que alguns alunos estão achando que a educação vale aquilo que os nossos governantes acham que vale. Ou seja, nada. Alguns governantes, lógico, não podemos colocar todo mundo no mesmo saco, mas eles não priorizam a educação, porque também eles sabem que para vocês a educação não é prioridade. Então, quando vocês descobrirem que educação é a única forma que pode mudar a nossa vida, mudar o nosso destino, principalmente nós que nascemos pobres e periféricos, na periferia da grande metrópole chamada São Paulo, somente através da educação nós vamos conseguir alguma coisa. E aqueles que estão achando que colar e responder é o suficiente, para vocês eu lamento. Então, vocês tiraram o 0 e vão ficar com 0. Aqueles que têm alguma dúvida, depois me chamem no particular. Só lembrando que aguarde um pouquinho sobre as questões dissertativas, que entre hoje e amanhã, na parte da manhã, eu vou estar colocando para vocês os feedbacks e reenvio para vocês novamente as questões dissertativas, que houve um equívoco e não apareceu a resposta para vocês. Apareceu um X de errado. Se você tirou da internet, você já sabe que zerou. Se você não, professor, eu respondi com minhas palavras, eu segui aquilo que o senhor estava pedindo no enunciado e consultei os vídeos que o senhor passou, que o senhor deu, e consultei os slides que o senhor mandou. Se você fez isso, parabéns, a sua nota vai mudar. Se você não fez, faça isso segunda-feira, quando vocês receberem o próximo formulário. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre.
Ok? Se não tem dúvida porque não viu ainda as respostas, não viu, não acessou, assim que você tiver acesso à resposta, quiser falar comigo, esteja à vontade, me chame no privado que eu converso com vocês. Então, a nossa aula do segundo bimestre é aula 3 e 4. O tema, o sistema colonial europeu, a América colonial. Nesses slides, pessoal, vocês vão ver que ficou um pouco grande aí, tem 60 e poucos, 56 slides, mas eu vou passar por alguns, eu deixei, como eu falei para vocês, e eu estou pedindo para vocês consultar os slides para responder as questões que não ficarem respondidas na aula, que vocês tiverem alguma dúvida. Tem bastantes slides, mas vai ficar mais como pesquisa. Não vamos ler todos. Não vamos ler todos os slides. E eu vou focar um pouquinho mais na América Portuguesa, porque é nós aqui, é nossa América, é o Brasil, e eu tenho percebido, no terceiro ano do ensino médio, nós costumamos, a Carla, a Gilvan, eu, a Edileuza falou comigo, que ela deu uma aula para vocês e ela falou das máquinas de combustão, carvão e assim por diante. E mais para frente, acho que no terceiro bimestre, nós vamos ter uma aula sobre Revolução Industrial. Então, quando tiver a aula sobre a Revolução Industrial, provavelmente, se a Edileuza estiver livre, eu vou convidar ela para participar da minha live, se ainda for à distância. Se for presencial, ela com certeza aparece lá na sala, para tentar mostrar para vocês a conexão entre a Revolução Industrial e a questão da física, né, que ela está trabalhando com vocês. Então, com os terceiros anos, eu estou trabalhando com a Carla, e ontem eu participei de uma aula com ela, onde ela está trabalhando no modernismo, algumas escolas literárias, e aí eu percebi uma carência muito grande dos alunos em contextualizar. Então, preocupado com isso, eu vou focar um pouquinho mais nessa questão da colonização, para que vocês entendam que o processo de colonização, o processo que se deu no período aí, no longo período de colonização, trouxeram consequência para os nossos dias, até os dias de hoje. Então, a forma que nós somos colonizados, o sistema de colonização da América Portuguesa, América Espanhola, ela criou uma geração de dependência, gerou uma dependência desses países que, mesmo após a sua independência, e eu vou colocar a independência entre aspas, é que nós vamos perceber nessa aula que nós não somos tão independentes assim. Então, nós ainda temos aí um processo de dependência política e cultural. Então, é nesse foco que eu vou tentar dialogar com vocês. E o objetivo é que, após essa aula, vocês estejam aptos a estabelecer a relação entre forma de colonização portuguesa, espanhola e inglesa, identificando a sua semelhança e diferença, comparar o processo de formação socioeconômico relacionado com o contexto histórico e geográfico. Então, o que acontece? As habilidades estão de acordo com o objetivo. Então, nesse sistema colonial, nesse sistema de colonização, nós vamos entender. Eu vou deixar uma aula específica para a colonização inglesa, porque é tema futuro nosso, a formação dos Estados Unidos e a independência dos Estados Unidos. Então, quando a gente for tratar da formação dos Estados Unidos, eu trato do processo de colonização. Eu vou falar desse processo de colonização somente para diferenciar o processo de colonização da América Portuguesa e Espanhola e América Inglesa. Mas, quando nós tivermos a aula sobre a formação e a independência dos Estados Unidos, a gente se aprofunda um pouquinho mais. Então, o processo histórico de ocupação do território americano, a partir da expansão marítima comercial europeia e a inserção do continente na expansão do capitalista do século XV. Ah, professor, mas o capitalismo no século XV
galera, com o mercantilismo, no processo mercantilista, ali está nascendo o capitalismo, tá ali o esboço do que seria o capitalismo, começa aí a partir do século XV. Espanhóis e português no Novo Mundo. No fim do século XV, o comércio era intenso entre a Europa, a sua expansão dependia de novas fontes de produtos comercializáveis e novos mercados consumidores. Nesse contexto, a expansão do capitalismo comercial que se processou a ocupação do Novo Mundo. Então, lembrando lá, gente, nesse período aí, a Europa constituída, os países já constituídos, alguns ainda para se constituir, mas a maioria já estava formado, você tem um processo ali de, se nós estamos estabelecidos, e a Europa em questão de território é muito pequena, com a forma política do mercantilismo, que consistia em que, quando se fala da política mercantilista, constitui-se o país forte, um Estado forte, era aquele Estado que tinha a maior quantidade de pedras preciosas, de metal precioso no seu cofre. Basicamente, aí, ouro e prata. Quanto mais ouro e prata você tivesse no seu cofre, mais forte era esse país. Se a Europa era pequena territorialmente, já tinha explorado quase tudo que tinha, então eu precisava expandir o mercado. Em busca dessa expansão do mercado, acontece, como eu falei na aula passada, o expansionismo, ou as ocupações. Lembre sempre, gente, pelo amor dos deuses, pelo amor do Deus a qual vocês servem, se não serve, na crença que tiverem, se não tiverem na crença, no conhecimento que vocês adquirirem, nunca usem o termo descobrimento. Eu sei que ainda existe o mito do descobrimento. Estamos no século XXI, mas ainda tem alguém que vai dizer o descobrimento do Brasil, o descobrimento da América. Ninguém descobre um país ou um novo território, no caso do Brasil, com cerca de 5 milhões de pessoas já morando neles. Hoje nós temos 210 milhões, mas quando os portugueses chegaram aqui, nós tínhamos cerca de 5 milhões de pessoas, de indígenas vivendo aqui no nosso território, e de diversas formas, diversos povos diferentes. Não é todo mundo índio como eles fizeram, é povos indígenas. Os povos indígenas que aqui habitavam tinham a sua cultura, tinham a sua forma de viver, que foram subjugadas por esses que ocuparam, que invadiram esse novo território. Foi uma conquista, a conquista dos novos territórios, a ocupação dos novos territórios, ok. Descobrimento não. Ninguém descobre, seria como se eu chegasse na casa de vocês, aquele que tem uma casa boa aí, uma piscina agradável, com vários cômodos, e eu chegasse armado e dissesse, olha, eu descobri uma casa excelente, expulso ou subjugo vocês, tomo a casa de vocês e falo, encontrei uma casa nova. Não, eu invadi uma casa nova, eu tomei, eu surrupiei, sei lá o nome que vocês querem dar. Então, nunca usem o termo descobrimento. Então, por esse motivo, vários povos europeus lançaram ao mar, sobretudo portugueses e espanhóis, dando início a uma sucessão de viagens oceânicas. Eu nem vou chamar de grandes navegações, não vou me ater a esses slides, porque na aula passada a gente já tratou do pioneirismo português, por que o português foi pioneirista nessas questões de descobrimento. Então, vamos seguir para ganharmos tempo. Foi assim que chegou o Novo Mundo inicialmente por Colombo. Também tratamos dessa questão na aula passada. O Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, que eles dividem por uma linha imaginária, e ali as terras que estivessem, uma quantidade X de légua de um lado ou do outro, pertenciam, para quem olha aqui, do lado direito, Portugal, do lado esquerdo, Espanha. Vocês vão ver que
Ah, mas ali o território português aí aumentou, porque esse território não é o território que hoje é o Brasil. Nós sabemos que depois, com os bandeirantes, as expedições do território, Portugal acabou levando ultrapassando esse tratado, essa linha imaginária, e aumentando aí os seus territórios, as suas posses. Então, essa conquista da América pelos povos europeus significou a eliminação e a destruição quase total de várias nações indígenas, principalmente as de menor nível de desenvolvimento econômico e cultural. Isso aí falando da questão portuguesa, mas da questão espanhola, eles dizimaram quase tudo. Os astecas, os maias, os incas, que tinham já eram povos complexos, já eram povos de cultura bem estabelecida, já eram reinos, eles foram subjugados, eles foram destruídos. E aí, dentro desse contexto, se dá a conquista do Brasil. Primeiramente, ao contrário do que fez os espanhóis, que os espanhóis, quando eles conquistam esse novo território, eles já vão invadir terra dentro, já vão explorar o ouro e a prata, vão fazer uma exploração mais consistente. Portugal, quando ele chega, conquista, se estabelece as terras brasileiras, ele não acha logo de cara ouro e prata aqui no Brasil, então eles vão deixar o Brasil, digamos assim, em stand-by. Portugal estava muito mais preocupado em explorar o comércio com as Índias orientais. Era muito mais lucrativo o comércio com as Índias do que explorar o Brasil aqui, que aparentemente não tinha prata e ouro fácil de encontrar, logo, assim como os espanhóis acharam logo de cara. Aí eles vão começar com a extração do pau-brasil, que nós vamos ver mais para frente, a implementação da civilização agrícola somente posterior com a cana-de-açúcar. Os espanhóis vão encontrar uma fronteira imediata, extremamente lucrativa, de renda com ouro e prata. Então, como os espanhóis vão achar logo de cara ouro e prata, eles vão logo de cara explorando. O Brasil não. O Brasil nós vamos ser dividido aí, o Brasil pré-colonial e depois o Brasil colonial. No primeiro momento, de 1500 a 1530 e alguma coisa, o Brasil fica aí em stand-by, só sendo explorado o pau-brasil. Nesse processo de exploração das colônias, galerinha, vocês estão vivos? Quem estiver vivo aí, dá um oi. 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 2, 3, 4. Opa. Oi. 5, 6. Tem seis pessoas acordadas ainda, tá bom. Oi, O Pacto Colonial. Oi. Desculpa, não ouvi quem falou agora. Opa. Não, só para dizer um oi mesmo, professor, pra você ver que eu tô viva. Ah, entendi. Eu dizer que você está acordado. É que eu já falei para vocês, atrás dessa tela de computador é triste por causa disso, né? O que acontece? Na aula, eu olho o olho de vocês, aí eu percebo. Opa, estou falando rápido demais, eles não estão entendendo. Aqui é um pouquinho carente dessa participação. Mas vamos lá, gente. Preste atenção nesse termo, pacto colonial. Porque é algo que vocês precisam compreender para que vocês possam contextualizar muitos aspectos da nossa economia hoje, da nossa situação hoje. Então, foi algo que aconteceu lá no princípio da colonização, mas que traz as nossas características até os dias atuais. Então, quando alguém estiver falando aí de país subdesenvolvido, de país atrasado, não sei o quê, vocês já vão lembrar, opa, o Ari falou disso. Olha, quando o Ari estava falando da colonização da América portuguesa e espanhola, ele falou de um tal de pacto colonial. Esse pacto colonial ele vai criar uma estrutura de dependência das colônias para com a metrópole. Lembrando, colônias seriam nós, metrópoles aqueles que nos conquistaram. No caso do Brasil, Portugal, no caso
dos países aqui vizinhos, Espanha. Então, os manufaturados de equipamento, ó, o pacto estava lá. Metrópolis, pacto colonial, colônia. Manufaturados e equipamentos. A metrópolis as metrópoles traziam para a colônia ou forneciam para as colônias. Metais preciosos, gêneros tropicais. As colônias forneciam para metrópoles. Então, nós pegávamos o nosso ouro, a nossa prata, mandava para Portugal. Portugal mandava roupa manufaturada, roupa, tecido, equipamentos, vamos pensar aí, machados, enxadas, arados, seja lá o que nós precisávamos para trabalhar aqui, Portugal fornecia. Então, qual era a grande questão? Nós só podíamos comercializar com Portugal. Nesse pacto colonial, era um pacto que só favorecia a metrópolis. Por quê? Eles compravam produtos, matéria-primas nossas, levavam para lá, industrializavam e vendiam de volta para a gente com preços estratosféricos, caríssimos. Seria mais ou menos assim, a grosso modo, vamos bem a grosso modo. Seria assim, nós venderíamos a laranja para Portugal e Portugal nos vende o suco de laranja industrializado. Então, eu vendo a laranja ao preço X e compro o suco industrializado da Europa, de Portugal, a XY. Olha só. Nós vendíamos o nosso aço. Oi. Isso acontece no Brasil ainda hoje, né? Lógico, aí isso, boa sacada. Aí nós vamos, já deixa você falar mais de novo, nós vamos começar a entender que esse pacto colonial vai criar uma geração de dependência, de desindustrialização nos países que foram colônia. E aí você cria uma relação de dependência até o dia de hoje. Pode continuar. Quem está falando, desculpa? É a Lana. Eu acho que, se eu não me engano, esse método é utilizado na venda da soja, não é? Também, nós vendemos muita coisa. Nós vendemos soja, carne, vendemos... uma das coisas mais graves que eu acho é a venda dos metais. Pega aí, por exemplo, a Vale do Rio Doce é uma empresa que era nacional, agora foi vendida e tem capital estrangeiro envolvido e tal. Mas, por exemplo, qual é um dos grandes problemas? Nós pegamos um minério aqui do Brasil, e aí esse minério, muitas das vezes, vai lá para fora, vai ser industrializado, né? Vira aço, vira vários componentes que é tirado desse metal, e aí nós vendemos a um preço, porque é matéria-prima, nós vendemos o aço no material bruto, e ele vem industrializado com um preço muito caro. No caso da soja, nós vendemos muito, principalmente para a China, e não necessariamente a gente compra de volta, não tem tanta essa relação de vendo soja e compro o suco de soja, porque nós temos também fábricas aqui que vão produzir o suco de soja que nós consumimos. Mas, por exemplo, nós vendemos para a China muita soja, frango, que são produto mais barato, e compramos, por exemplo, da China, chip de computadores, compramos da China tudo que é tecnológico, digamos assim. Então, nós vendemos produtos, lógico que é lucrativo para quem vende, sim, mas assim, nós vendemos muita coisa que é matéria-prima, que é bem de primeira necessidade, e compramos muito deles materiais industrializados, com preço bem mais caro, bem mais lucrativo para eles do que para nós. Então, dentro desse ponto, mais alguma coisa? Ô, professor, Oi. tem risco de tudo isso acabar um dia? Dessa troca de vindas? Eu acho que não. Acabar, não. Existe, por exemplo, muitas questões que são questões políticas, que aí acaba, em alguns momentos, quando nós vemos o nosso atual presidente
faz uma declaração contra a China ou contra os países árabes, aí, por retaliação, eles deixam de comprar alguns produtos, tal, mas essa relação assim de comercial, ela não deixa de existir porque é vantajoso para ambos os lados, entendeu? A China podia dizer, não vou comprar mais soja do Brasil. Só que assim, o Brasil é o maior, ou é um dos maiores, se não o maior produtor de soja do mundo. Se eu não comprar do Brasil, eu vou comprar de quem? Porque os chineses, eles estão milhões de pessoas, é uma população muito grande, então eles consomem muito. Então, eles precisam desse produto. Quem consegue produzir bastante? Nós, porque nós temos bastante território e muita terra cultivável. A Europa, por exemplo, o clima deles é muito complicado, nem tudo eles conseguem produzir. Então, nós que somos esse país tropical, nós produzimos muito alimento. Então, eles vão continuar comprando. Alguns momentos, alguns países compram mais, outro momento, outros, mas, assim, deixar de existir, eu acho pouco provável. Porque existem jogos de interesse muito pesados sobre isso. O capitalismo, que é a ideia do capital, quem tem força não é a pessoa, não é o presidente X. Os Estados Unidos não é nada se não fosse o capital que eles têm, digamos assim. Nada, estou exagerando, mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que a força dos Estados Unidos está no poder econômico que eles têm. Com esse poder econômico, nós somos muito dependentes deles, tanto cultural como politicamente falando, economicamente falando. Então, assim, vocês vão ver para frente que nós deixamos de ser colônia de Portugal, passamos a depender da Inglaterra e hoje nós somos dependentes dos Estados Unidos. Então, mudou meio que a metrópole, mas não mudou a nossa situação. Então, só retomando aqui para o pacto. Então, essa dependência. O Brasil podia negociar com a Espanha? Alguém responde aí para mim? Pode, né? Não, aqui nesse período que nós estamos falando aqui da colonização, o Brasil poderia vender cana-de-açúcar para a Espanha? Não. Por quê? Não. Por que não? Só podia vender para Portugal. Era Portugal que mandava. Nós tínhamos uma relação de dependência de Portugal. Nós não podíamos comercializar com nenhum país. Isso só vai acontecer muito tempo depois, quando o Brasil é promovido a reino, quando Dom João, fugindo da Revolução Francesa, é tema que nós vamos estudar depois, quando Dom João vai fugir da Revolução Francesa, Dom João vem com a família real para o Brasil, aí eles promovem o Brasil de Reino Unido, Brasil, Portugal e Algávia. Mas antes disso, nós só podíamos negociar com Portugal. A economia era especializada, investimentos externos, dependente do mercado externo e mão de obra compulsória. O que quer dizer isso? Economia especializada. Nós só podíamos produzir aquilo que Portugal queria. Mas aqui estou produzindo cana-de-açúcar, mas vou produzir também café. Opa, não. Nós estamos precisando. Cana-de-açúcar é muito lucrativo para Portugal. A Europa inteira compra de Portugal e ninguém produz cana ou açúcar como o Brasil. Então, produção de cana-de-açúcar, até que o mercado de cana-de-açúcar vai cair um pouco. Quando o mercado de cana-de-açúcar cai, aí nós vamos produzir café. Descobre o ouro em Minas Gerais. Produção de ouro. Todo mundo só queria produzir. Nós só podíamos produzir aquilo que a metrópole queria. Então, não interessa qual era o interesse dos comerciantes locais aqui que vieram para o Brasil. O pacto colonial ia dizer, ele definia a política colonial do Estado mercantilista. Vocês só vão produzir aquilo que a metrópole quer. Política mercantilista, conjunto de práticas e medidas coloniais que vários países europeus passaram a exercer
com o objetivo de efetivar o seu desenvolvimento econômico. Presta atenção, gente, nesses slides, na minha explicação, que muitas das perguntas que eu vou fazer na aula que vem, está aqui. Então, vocês não precisam ir lá para o maldito Braille, que me dá a resposta pronta, mas que eu não penso, que eu não contextualizo. Porque resposta do Braille zera a questão. Não estou falando Braille porque Braille, sei lá como é que se pronuncia, porque é o mais usado por vocês. Mas qualquer resposta pronta da internet, preste atenção na aula, quando eu falar de política mercantilista, nesse slide aqui vocês vão te ajudar. Não precisa ir lá. Perca um pouquinho de tempo, mas ganhe conhecimento. Beleza? O eixo central político mercantilista era o monopólio colonial. Então, nessa ideia, a metrópole ela tinha um monopólio daquela colônia. Ele só posso produzir para a metrópole. E a metrópole me determina o que eu quero. Essa forma mercantilista, ela é imposta nas colônias de exploração. Essa política comprometeu seriamente o seu desenvolvimento. Olha, as chamadas colônias de exploração foram exploradas e são até os dias de hoje por aquelas metrópoles. E aí, o que vai acontecer? Vai causar essa relação de dependência que a colega falou. Mas até os dias de hoje nós ainda somos assim. Somos por quê? Porque nós não nos industrializamos como deveríamos nos industrializar. Então, se um país igual o Brasil, que tem terras cultiváveis, que tem um clima muito bom, que não tem tanto desastres naturais, o nosso desastre é político. O grande desastre brasileiro é político, não é um desastre como, por exemplo, terremotos, maremotos. Nossa, são coisas distantes nossa aqui. Então, essa política mercantilista, esse monopólio vai dificultar extraordinariamente a acumulação de capital na colônia. No comércio colonial, as metrópoles deviam vender muito mais do que comprar. Além disso, as vendas, as colônias eram realizadas a preço de mercado, enquanto as matérias-primas vendidas pelas colônias tinham seus preços subestimados. Então, assim, olha, a metrópole ia chegar lá e ia vender para nós aqui os produtos que nós precisávamos comprar deles, é o valor de mercado. O mercado é esse. Mas quando eles vinham comprar matéria-prima aqui, eram valores subestimados. Olha, vou pagar tanto no quilo do açúcar, na saca do açúcar. Você não tinha como negociar, porque você não tinha para quem vender se não fosse para eles. Olha, a saca de açúcar vai custar, vamos pensar hoje, R$50, a saca de 60 quilos. Estou parafraseando para os dias de hoje. Não, é muito pouco, a saca de açúcar tem que custar pelo menos 90. E aí? Você não quer? Então eu vendo para a Espanha. Você não quer? Pensando no dia de hoje, eu vendo para a China, eu vendo para os Emirados Árabes. Ok. Naquela época, você não tinha essa questão. Então, hoje mudou. O que mudou hoje foi a questão da concorrência. Então, eu negocio com os Estados Unidos, eu negocio com a China, eu negocio com o Catar. Essa questão facilita, porque aí você criou um valor de mercado para a nossa matéria-prima também. Nesse período aqui, não tinha valor de mercado. Portugal pagava o que queria e cobrava o que queria. Quando eu falo Portugal, no nosso caso do Brasil, mas no caso das outras colônias, a metrópole a qual eles pertenciam. Então, as colônias eram impedidas de ter manufatura, então você não podia aqui, eu vou comprar uma máquina, vou construir, eu vou produzir aqui. Não é permitido. Você não tem que produzir nada, você tem que fazer o que eu mando e negociar comigo. A América Espanhola, as atividades produtivas em geral, não conseguiam concorrer com a lucrativa, duradoura atividade mineradora, que concentrava-se na mão de obra e todo o capital. Então, assim, no Brasil, nós produzimos o que nós chamamos aí de plantação, o sistema
o sistema de produção monocultura, uma única cultura, grandes fazendas, que eram as plantations, eram grandes fazendas produzindo a mesma coisa. Então, você ia ter aqui o Nordeste inteiro produzindo açúcar, região de São Paulo, de Minas, produzindo açúcar, e era só isso. Só quando o mercado ficava fraco que Portugal trocava o que produzir. Já no caso das colônias espanholas, eles tinham um problema. Eles quase não produziam nada porque todo o investimento era na exploração do ouro e da prata. Aí eles usavam a mão de obra escrava indígena, no caso da Espanha, eles usavam a mão de obra indígena, os indígenas paravam de produzir, porque quem cultivava eram os nativos, né? E eles pegavam esses nativos e levavam para a mineração, e havia aí uma dependência de todos os produtos que tinham que comprar da Espanha, porque a colônia só estava preocupada em explorar o ouro e a prata, no caso da Espanha. De modo geral, pode-se dizer que o modelo econômico exportador, introduzido por portugueses e espanhóis na maioria da parte do território continental, não permitia a integração entre regiões conquistada, nem a formação de um mercado consumidor interno. Aí, olha só o problema. Você não tinha aqui dentro do Brasil uma comunicação nem de estado para estado, para você dizer assim, olha, beleza, São Paulo produz mais isso, eu compro de São Paulo. Ah, eu compro isso de Minas Gerais. Não havia um mercado externo dentro da colônia. Tudo que você precisava, você tinha que comprar de Portugal. Então, o Nordeste comprava de Portugal, Minas Gerais comprava de Portugal, Rio de Janeiro comprava de Portugal. Não havia, a forma que foi criado, não havia um mercado externo. Hoje em dia, por exemplo, nós vendemos muito para fora, mas nós temos um mercado consumidor externo. Nós compramos arroz, feijão, açúcar, café. Nós compramos de nós mesmos. Você entendeu? Alguns produtos você compra importado por questão de preço, mas aí é uma concorrência. Mas, no caso, nesse período que nós estamos falando, não havia um mercado interno brasileiro ou espanhol lá nos países, nas colônias espanholas. Como dependia basicamente dos interesses capitalistas dos países europeus, a economia dos países latino-americanos foi marcada pelo ciclo de prosperidade e de atraso, já que os produtos exportados ficavam sujeitos à competitividade internacional e às condições do mercado externo. Então, você ficava aqui sempre dependendo lá de fora. Você não podia, você não tinha autonomia de se organizar internamente. De dizer, poxa, eu vou produzir, São Paulo vai produzir café, Nordeste vai produzir cana-de-açúcar, Minas Gerais vai ficar com a exploração do ouro, Rio de Janeiro, você organizaria o país assim, pelas suas condições geográficas, né, as melhores áreas de plantação, ou coisa do gênero. Então nós organizamos assim, e agora eu posso comercializar com quem eu quiser. Eu vendo aquilo que o preço estiver melhor. Nesse período não dava para ser assim. Você tinha uma relação de dependência absurda da metrópole. E isso vai gerar um ciclo que vai trazer até os nossos dias. Pode-se dizer que esse ciclo ainda hoje é marcado pelo desenvolvimento econômico de vários países da região. Além disso, a desigualdade social, a concentração de rendas da propriedade da terra, que caracterizava em maior ou menor escala, esses países encontram suas raízes justamente nos mecanismos que comandaram o sistema colonial. Poxa vida, Ari, mas por que é que o Brasil tem tanta desigualdade? Está lá do princípio. Quando vieram de Portugal, vai ser dividido aqui. Quando eles dividem capitania hereditária, cada capitão recebe, donatário, vão receber
uma porção de terra e vão explorar essa terra. Isso vai gerar as terras produtivas estavam na mão de pessoas lá que o rei entregava, e isso vai passar de pai para filho por muito tempo, e você vai gerar um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas muito rica e um grande número de pessoas dependente desses ricos. Por isso que, conforme foi dividido a colônia aqui, vai gerar uma desigualdade infernal. Vocês vão ver, quando nós vamos tratar das colônias de exploração, de povoamento, aí você vai ver que havia ali condições diferentes. Os caras que saíram de Portugal para vir para o Brasil, ou para o Paraguai, o Uruguai, aqui, a América Espanhola, eles vinham para retirar a riqueza e levar para a metrópole. Exploração. Não quer dizer que as colônias de povoamento também não fossem exploradas. Não vamos criar o mito, mas os Estados Unidos foi colônia de povoamento, por isso que ele é desenvolvido. Também vai ter essa questão, vai facilitar, mas, por exemplo, os Estados Unidos ele vai ter os dois sistemas de colonização. De um lado, povoamento, e do outro, colônia de exploração. Mas essa dependência ficou marcante na América Latina. Aqui, colônia da América, exploração e povoamento. O continente americano foi a primeira área da superfície terrestre colonizada e organizada para atender a exigência dos interesses comerciais do capitalismo, que emergia de diversos estados e nações europeus. A partir do século XV e XVI, estados-nações começaram a retirar de suas colônias tudo que pudesse de valioso, concebendo-as como uma fonte de riqueza. Então, Portugal tinha no Brasil como sua galinha de ovos de ouro. Qual era a função? A galinha tem que pôr ovo e eu tenho que consumir, tenho que levar esse ovo de ouro para mim. Era o que Portugal fazia. Orientado por essa concepção, eles extraíam das terras americanas uma enorme quantidade de materiais preciosos, ouro, prata, matéria-prima, madeira, peles. Introduziam os cultivos de vários produtos de alto valor no mercado europeu, como a cana-de-açúcar, o algodão e o tabaco. Então, olha, essa região, vamos produzir tabaco. Nessa região, tabaco é o que dá origem ao cigarro, ao fumo. De outras regiões, no caso do Brasil, cana-de-açúcar. De outras, algodão, e assim sucessivamente. Para isso, os colonizadores inicialmente com mão de obra escrava dos nativos indígenas, posteriormente dos negros capturados na África. Aí entra a questão do tráfico negreiro. Então, a África foi durante mais de 3 séculos, a grande celeiro de mão de obra escrava para a acumulação capitalista europeia. Para os proprietários rurais de minas na América, estima-se que 10 milhões de escravos entraram na América no período de 1502 a 1870. Desses 10 milhões, cerca de 5 ou 6 milhões, entre 5 e 6 milhões, vieram para o Brasil. Só para você ter uma ideia do quanto o número de escravos que vieram para o Brasil. Nesse princípio, no caso do Brasil, nós começamos os bandeirantes lá a prender os indígenas e escravizá-los. Mas, posteriormente, nós passamos a comprar. Olha, como o indígena conhecia a terra, o índio, aí o pessoal cria a cultura. Yari, a mão de obra indígena não foi escravizada porque o índio é preguiçoso. Há um preconceito de que os indígenas não foram escravizados, em grosso modo, no Brasil, porque eles eram preguiçosos. Isso é mentira, isso é mito. A dificuldade se dava no ponto de que o indígena ele não tinha a visão capitalista do europeu. Então, para o indígena, ele não via sentido a acumulação de riqueza, de produtos. O indígena, ele vivia aqui de forma comunitária. Então, o indígena saía para caçar. Ele encontrava lá
2 porcos do mar, mas ele precisava de um para alimentar a aldeia, ele matava um e voltava. Ele não dizia, não, vamos matar os 2 e aí nós comemos mais. Não, eu preciso de um. Eu só tiro da natureza aquilo que eu preciso, porque a mãe natureza me dá e não tem por que eu acumular. Eu planto uma quantidade de mandioca ou de milho que a minha tribo consuma. Não tinha essa noção de produzir para criar, acumular riqueza. E aí é um dos motivos que dificulta a escravidão, porque principalmente o indígena brasileiro, eles não tinham essa sistematização do trabalho. Dentro da lógica dos grupos indígenas que aqui viviam, você tinha, por exemplo, a mulher era responsável pela plantação, o homem pela caça. Quando os portugueses chegaram aqui, queriam escravizar um índio, um homem, um indígena, para plantação de cana-de-açúcar, um exemplo, pegar um exemplo assim, ele não dominava o plantio, ele não via sentido, porque a função do homem era caçar, a função da mulher era plantar. Essas são uma das questões que dificultam a escravidão. Sem contar que o indígena local, ele conhecia a terra. Então, era mais fácil ele fugir, porque ele conhecia a mata, ele conhecia o local. Então, quando havia oportunidade, ele fugia. É uma das questões. E outras questões, como, por exemplo, a Igreja Católica, que tinha como função, que muitos lá, numa das questões que eu faço lá, que poderia responder que o interesse da Igreja Católica era adquirir novos fiéis, muitos não colocaram. Mas a Igreja Católica, ela vem para o Brasil para aumentar os seus fiéis que ela tinha perdido com a Reforma Protestante. Então, o interesse da Igreja Católica era catequizar os índios, era evangelizar. Então, são essas as dificuldades que eles têm. E aí eles preferem, quando eles começam a negociar com a África, era mais lucrativo para eles, mesmo porque era de interesse da colônia, da metrópole, porque os portugueses vendiam os escravos para as colônias, e aí tem a exploração de mais esse comércio. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. As colônias baseadas na retirada dos recursos e riquezas naturais, as colônias como o uso de mão de obra escrava, recebeu a denominação de colonização. Colonização de exploração. Desde a porção meridional do continente americano até a área que corresponde ao sul do território dos Estados Unidos, portugueses, espanhóis, ingleses e franceses, holandeses estabeleceram as suas colônias de exploração. Então, dentro dos Estados Unidos tinha 2 tipos de colônia, que era de povoamento e também a de exploração. Mas Portugal e Espanha foram detentores dos maiores áreas de colonizada, sob forma de exploração, assim, a maior parte do território hoje forma a América Latina, que forma a América Latina, pertenceu ali à colonização portuguesa e espanhola. Lógico que dentro desse contexto você vai encontrar pequenos territórios franceses e holandeses, mas em maioria foram colônias portuguesas e espanholas. Os territórios americanos foram utilizados para o cultivo de diversos produtos do alto valor comercial no mercado europeu, como cana-de-açúcar, algodão, tabaco e assim por diante. A criação das colônias de exploração objetivava a transferência da riqueza para as metrópoles, que determinou a dependência econômica dos países explorados, mesmo após a sua emancipação política. Então, mesmo quando houve lá a independência do Brasil, a independência do México, a independência sei lá, Uruguai e Paraguai, continuou ainda com a relação de dependência dessa metrópole. Eu não vou me ater a isso, mas aqui tem as características. Se eu perguntar as características das colônias portuguesas, espanholas e inglesas, aí estão aqui, ó. O período de colonização, os espanhóis começam no século XVI, os portugueses no século XVI, os ingleses só no século XVII. Os financiadores é a igreja, no caso dos espanhóis, a coroa é a igreja,
No caso de Portugal, a coroa e particulares, e no caso dos ingleses, particulares. Motivo da expedição: espanhóis, especiarias e metais preciosos; portugueses, especiarias e metais preciosos; ingleses, perseguição política, religiosa e a posse da terra. E assim sucessivamente. Depois vocês dêem uma lida nesse slide, só para vocês compreenderem aí as mais diferenças. Então, a mão de obra espanhola, basicamente os espanhóis usaram a mão de obra dos nativos. Os espanhóis, em algumas colônias, usaram mão de obra africana, mas não foi em tamanho número como no caso da coroa portuguesa. Os portugueses usaram a mão de obra escrava de índios e nativos e, principalmente, a mão de obra escrava. Já na casa dos ingleses, no norte e no centro e no norte, eles usam a mão de obra de homens livres e servos. Já no sul, escravos africanos. Aqui é aquela velha, acho que todos os livros de história vocês vão encontrar aí, a celebração da primeira missa que ocorre aqui no Brasil. Isso é um símbolo. Então, cria-se um mito de que, olha lá, os indígenas subindo na árvore para assistir à missa, eles estavam sedentos para ser colonizados. Eu acho que eles não viam uma hora de que os portugueses viessem trazer a sua cultura. Olha lá, todo mundo deitado, em paz. Então, dá-se uma ideia que a colonização veio de forma de paz. Os jesuítas, homens de Deus, que vieram trazer a nova fé católica para o povo indígena. Olha o mito que se cria. Nós precisamos ter uma análise crítica das obras de arte desse período, de como era retratado, porque a história, gente, ela é contada pelos vencedores. Os indígenas não dominavam a escrita, e tudo que nós ouvimos falar da colonização no primeiro momento é através da visão dos portugueses. Eles que relatam como foram. Eles não iam chegar dizendo, olha, chegamos metendo o pé na porta, quem não quis aceitar Jesus foi morto. Olha aqui, ó, tá aqui, ó, na minha mão direita a espada, na mão esquerda a cruz, escolha qual que você quer. Aceita Jesus ou decapitado. Ninguém ia contar uma história assim. Então você cria esses mitos, essas obras de arte, onde uma aparente paz, uma aparente ocupação pacífica, só que não. Então, só para nós caminharmos para o final, eu não vou me alongar, eu só deixei dividido aqui porque eu já tratei praticamente tudo sobre isso, mas assim, no período pré-colonial, que eu já falei lá atrás, eles não encontraram o ouro aqui no primeiro momento, e aí eles se detêm ao comércio com as Índias, então é mais lucrativo. Então, os primeiros 30 anos, nós exploramos o pau-brasil. O nome Brasil vem dessa árvore que encontraram aqui, que tinha uma espécie de uma tinta que parecia uma brasa. Então, eles deram o nome de pau-brasil. Brasil de brasa, esse formato que tem aqui, uma tinta que saía dessa árvore. Aí eles vão chamar de Brasil, pau-brasil, que posteriormente, nós passamos por vários momentos, como terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, e depois deram o nome de Brasil por causa da árvore. Então, o pau-brasil não chama-se pau-brasil por causa do Brasil. O Brasil se chama Brasil por causa da árvore. Então, parecia uma brasa, eles chamaram de pau-brasil, e depois, posteriormente, ele muda o nome do Brasil para Brasil. A mão de obra que usaram nesse primeiro momento era o escambo, né? A troca, traziam lá as bugigangas de Portugal e trocavam com os indígenas. Eles armazenavam essas madeiras em feitorias e depois levavam ali o pau-brasil para Portugal. Quem fazia
a travessia aí desse Madeira chamava-se Brasileiro. Então, brasileiro fazia, começam a chamar de os brasileiros, que eram aqueles que transportavam a madeira. E aí, depois vamos chamar aí a nossa terra de Brasil. As expedições em volta da costa para proteger. Então, Portugal, quando algumas nações, como, por exemplo, a nação francesa, começa a querer ocupar os territórios brasileiros e até ocupa por um período, franceses e holandeses vão disputar com Portugal o território brasileiro, porque eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Quando o declínio do comércio com a especiaria com o Oriente, a descoberta do ouro na América Espanhola, o risco de perder a terra para os invasores fez com que Portugal viesse para o Brasil para colonizar de fato. Francisco I da França vai dizer a seguinte frase: o sol brilha para todos, e desconheço a cláusula do testamento de Adão, onde que está escrito no testamento de Adão e Eva que Portugal e Espanha podem dividir o novo mundo. Então, o Francisco I da França, ele vai chegar e dizer: que negócio é esse? Até hoje tem essa questão, né? Quem foi que foi procurador de Adão e Eva que disse que Portugal e Espanha podem dividir o novo território? E aí eles começam expedições para ocupar o território também, disputar com Portugal. No caso dos espanhóis, dos franceses, eles vão invadir a região do Rio de Janeiro e vão formar ali a Nova França. França Antártica, alguma coisa assim. E, posteriormente, os holandeses vão invadir a região de Olinda, ali do Nordeste brasileiro. Olinda tem característica holandesa até os dias de hoje, porque, por um longo período aí, os holandeses dominaram aquela região de Olinda e Recife. Em 530, Portugal enviou à América a primeira expedição colonizadora, liderada por Martim Afonso, e aí começa o objetivo específico, que nós já tratamos lá atrás, que era defender o território dos invasores estrangeiros, procurar matérias preciosas, metais preciosos, fundar povoado, verificar a possibilidade de cultivar cana-de-açúcar. Em 32, Martim Afonso de Souza fundou São Vicente, desenvolveu o primeiro cultivo de cana-de-açúcar. Aí nós começamos a explorar o nosso território de fato. A economia açucareira tinha disponibilidade de terra, o açúcar tinha alto valor na Europa, o nosso clima era favorável para a plantação de cana. As principais regiões produtivas foi o litoral da Bahia e Pernambuco. Aí vocês já vão ver as capitanias hereditárias que eu falei lá atrás. Capitania do Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus e Porto Seguro. Essa região vai ser produtora de cana-de-açúcar. As capitanias hereditárias tinham como dever defender, povoar e produzir. Então, Dom João vai criar essa regra e vai doar terras para que os exploradores garantissem o território para Portugal. Aí está as capitanias hereditárias. A terra foram dividida, entregue a um capitão donatário, mas isso não dá certo, porque explorar essa terra requeria muito dinheiro, você tinha que investir muito dinheiro. Os portugueses que vieram para cá não queriam investir tanto assim. Então, as capitanias hereditárias, o rei doa aos capitães donatários o direito de posse hereditária da terra. Tinha como direitos cobrar imposto, distribuir a sesmaria, ele podia dividir o território entre outros nobres, outras pessoas, outros exploradores, aplicar a justiça e explorar as terras. Deveres: povoar e fundar vilas, abrir estradas, defender e fazer produzir. Qual é o grande problema? Vários ataques indígenas a essas capitanias, falta de investimento, vai fazer com que ela não dê certo. Então, as capitanias hereditárias não prosperam. Faltava recurso por parte dos capitães,
vastidão do território, então dificultava a comunicação e defesa do território, obstáculos naturais, indisciplina dos colônios, hostilidade indígena. Aí, já que não deu certo, o segundo momento, governo geral. O rei todo-poderoso, conselho ultramarino, que dominava as câmaras municipais e os donatários, e um governo geral, que era uma espécie de governador que representava o rei aqui na colônia. Então, centralizar a administração colonial, fazer a colônia produzir, defender a colônia e proteger os interesses da metrópole. As câmaras municipais, que tem até os dias de hoje, mas naquela época ali você regulamentava os vilarejos, a limpeza das vias públicas, fixação de penas para quem faltasse às procissões. Então, se você não fosse à missa, você era punido pelas câmaras municipais. Controle de presos e medida, prisão dos acusados que perturbaram a ordem. Quem governava essas câmaras municipais eram os chamados homens bons. Tinha que ser homem, proprietário de terra e branco, lógico. A América Espanhola, não vou me deter, como eu falei que eu ia me deter à coroa portuguesa, não vou me deter à coroa espanhola, mas só para vocês se situarem, depois em outro momento eu vou tratar disso, mas a coroa espanhola vai encontrar 3 grandes impérios, além de dezenas de outros povos que encontrava subjugado aos grandes centros populacionais, que eram... o termo índio foi utilizado desde o primeiro momento por Colombo, que acreditava ter chegado às Índias ocidentais. Hoje, popularmente, o termo é associado ao pouco desenvolvimento e à ausência de civilização. Só que, se atentarmos bem para a grandiosidade desses impérios, veremos que o índio apenas é uma palavra mal utilizada nos dias atuais. Seu real significado remete à população que os europeus encontraram na América. Os historiadores referem-se a esses homens hoje como ameríndios, que é ali os impérios Inca, Império Maia e o Império Aztecas. Esses 3 grupos aí, os Maias, Aztecas e os Incas, é chamado de sociedades agrícolas. Eles tinham ali um desenvolvimento, se vocês olharem hoje, até os dias de hoje, eles dominavam tecnologia de plantação que para até nossos dias são complexas. Então, chamar esse povo de atrasado é no mínimo absurdo. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, normalmente associado à natureza. Para eles, a política e a religião caminhavam juntas. E aí, vocês têm a imagem que até hoje vocês encontram, ainda existe hoje alguns pontos turísticos ali, né, na região dos Andes. Esse processo da colonização espanhola eu vou tratar com vocês em um segundo momento, porque o nosso tempo já caminha para o fim. Como eu falei para vocês, eu ia focar mais na colonização portuguesa. Mas a utilização da violência extrema durante essas guerras foram travadas com a população local. Pólvora, doenças e cavalos foram introduzidos na guerra contra os povos América Espanhola. A América Latina versus a América Anglo-Saxônica. Estou caminhando para o final, galera. Os europeus que se dirigiam ao continente americano pertenciam a 2 diferentes grupos, linguísticos e culturais. Os anglo-saxônicos, que eram ingleses na sua maioria, e os latinos, majoritariamente portugueses e espanhóis. Se considerarmos a língua falada, os traços culturais impostos pelos colonizadores, a América também pode ser subdividida em América anglo-saxônica, constituída por Canadá e pelos Estados Unidos, corresponde à parte colonizada principalmente pelos ingleses, cujo legado foram a língua inglesa, a religião e o protestantismo. Então, as colônias inglesas, ao contrário da portuguesa e espanhola, que eram os católicos, eles vão herdar a língua inglesa
e a religião protestante. A América Latina, construída pelo México, pela América Central, parte do continente insular, pela América do Sul, cujos colonizadores foram predominantemente portugueses e espanhóis, que deixaram como legado a religião católica, e as línguas mais faladas nessas porções do continente é o espanhol e o português. Essa subdivisão contém certas imprecisões no bloco da América Latina. Existem países que foram colonizados a partir do século XIX por ingleses, cuja sua língua oficial é o inglês, como Granada, Belize, entre outros, como os holandeses, como Suriname, Artília e holandesa. Na América anglo-saxônica, uma parcela considerável da população canadense fala francês, língua original latina. O critério mais importante para a subdivisão que enquadra os países na língua latina, no bloco dos países latino-americanos, é a situação de subdesenvolvimento que se encontram essas nações de línguas diferentes. Os países da América anglo-saxônica possuem um alto nível de desenvolvimento, propiciando boas condições de vida à sua população. Então, você pega os Estados Unidos, o Canadá, as Antilhas e essas América anglo-saxônica, elas têm um grande desenvolvimento. Vocês vão ver que o Canadá ainda tem uma relação de dependência muito grande, principalmente de algumas empresas americanas, mas as pessoas canadenses têm uma situação de vida muito boa, já ao contrário dos latinos americanos. Atualmente, apesar de haver conquistado a independência política, a maioria dos países americanos ainda não conseguiu obter independência econômica e cultural. Na verdade, apenas os Estados Unidos conquistaram a independência de fato, tanto em termos políticos como em termos econômicos, culturais, e hoje exerce influência em grande número de países. Os valores culturais norte-americanos estão presentes em várias partes do mundo, expressos na forma de vestir, na música, na alimentação, entre outros. Se você pegar aí um gancho, só fazer um parênteses aqui com vocês, nós absorvemos muito dessa cultura americana, como, por exemplo, o uso do jeans, a música, a cultura hip hop e outras coisas, como comida, como, por exemplo, os fast food da vida, são tudo culturas que é imposta pelos americanos aí para o mundo. O bloco formado pelos países latino-americanos continua dependente econômica e culturalmente dos países desenvolvidos, como França, Inglaterra e principalmente os Estados Unidos, que se firmaram como grande potência mundial. Então, o que aconteceu com a América Latina? Que aí é isso que vocês têm que fazer a relação. Nós fomos subjugados por muito tempo pela coroa, pelas metrópoles, que hoje em dia nós temos uma relação de dependência muito grande econômico-cultural. Então, muitas vezes nós não valorizamos nossa própria cultura, acabamos valorizando mais o que vem de fora do que de dentro. Economicamente, nós temos uma dependência muito grande, principalmente dos Estados Unidos, e isso faz com que nós sejamos, até os dias de hoje, considerados um país subdesenvolvido. Nós temos um potencial imenso e, ao mesmo tempo, uma dependência extrema. O Canadá, apesar de ser um país desenvolvido, é relativamente dependente dos Estados Unidos no aspecto econômico. Empresários norte-americanos possuem investimento em um grande número de empresas em territórios canadenses. Entretanto, a população desse país tem um alto padrão de vida, desfruta de boas condições de saúde, alimentação, habitação, educação e etc. E, em vista disso, não podemos comparar a dependência dos países latino-americanos à relativa dependência canadense. Não se compara. A América Latina não é um conjunto homogêneo de países subdesenvolvidos. Alguns fatores, como a duração do processo de colonização, forma de integração no mercado internacional, após a sua independência política, e as formas de aproveitamento dos recursos naturais, acabam provocando uma diferença de ordem econômica e social entre esses países latino-americanos.
De acordo com isso, os países latino-americanos podem ser agrupados da seguinte forma: países capitalistas com atividades industrial diversificada, exportadores de produtos primários industrializados, são países que apresentam produção industrial relativamente elevada em diversos setores industriais. Países capitalistas exportadores de produtos primários agrícolas e minerais, países socialistas exportador de produtos agrícolas, como Cuba, por exemplo. A divisão regional que ele apresenta foi estabelecida de acordo com 3 critérios: o nível de desenvolvimento socioeconômico, inserção dos países na divisão internacional do trabalho e a forma de organização política. Estamos caminhando para o finalzinho, gente. Então, países desenvolvidos, quando se fala da América, Canadá e Estados Unidos, está lá em amarelo. Países subdesenvolvidos, mas com atividades industriais. Aí vocês vão ter aí, ó, o México, Brasil, Paraguai, Argentina. São países que são subdesenvolvidos, mas que têm um processo industrial. Nós não podemos dizer que o Brasil não tem indústria. Apesar da maioria das nossas indústrias ser estrangeira, mas existe indústria aqui no Brasil até de maneira bastante constante. E em verde estão os países que são subdesenvolvidos e exportador de produtos agrícolas e minerais. Esses países como, por exemplo, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, eu falei que o Paraguai estava, não, Paraguai é subdesenvolvido e tem poucas empresas, Venezuela, Porto Rico e várias outras ilhinhas que tem ali para cima. Esses são países que quase não têm indústria, eles são muito dependentes da indústria externa. E por hoje, por mim, eu estou chegando ao fim. Quantas pessoas estão presentes? 46. Gente, vocês não podem... Olha, parece que vocês não são normais. Aguentaram eu falar por todo esse tempo. Então aqui, estão vivo ainda? Gente que estiver vivo, me dá um oi igual no início. Oi. Meu celular tá 1%, Agora, hein? não entendi. Meu celular ainda tá 1%. Gente, da minha parte, eu termino por aqui. Se tiver alguma dúvida, esteja à vontade. Tá bom, chega de oi. Senão depois não acho o nome de vocês lá no chat. Galerinha, dúvidas, reclamações e lamúrias? Não. Então, terminamos a nossa aula aqui. Na próxima semana, preste atenção. Resposta do formulário tem que ser de acordo com a aula e com os slides que eu vou disponibilizar para vocês. Um beijo no coração de todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. professor. Tchau, um abraço. Aí, professor, tá liberado para jogar agora? Esteja à vontade. Aí, valeu. Ô, professor, Oi. o Brasil ele viveria sem